Pai do Senhor, queridos, eu sou o pastor Luciano Monteiro, quero compartilhar convosco uma palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 37, versículos 11 ao versículo 16. Amém? Não se esqueça, você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, também deixe o seu comentário. Amém? Vamos à palavra de Deus. Livro do profeta Jeremias, capítulo 37, versículos 11 ao versículo 16, diz assim, acompanhe comigo a leitura. Diz assim a palavra de Deus. E sucedeu que, subindo de Jerusalém o exército dos caldeus, por causa do exército de Faraó, saiu Jeremias de Jerusalém, a fim de ir à terra de Benjamim para receber a sua parte no meio do povo. Estando ele à porta de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Hananias, o qual prendeu a Jeremias, o profeta, dizendo, Tu foges para os caldeus. E Jeremias disse, Isso é falso. Não fujo para os caldeus. Mas ele não lhe deu ouvidos. E assim Jerias prendeu a Jeremias e o levou aos príncipes. E os príncipes se iraram muito contra Jeremias, e o feriram e o puseram na prisão na casa de Jonatas, o escrivão, porque o tinha transformado em cárcere. Glória a Deus. Observe que a leitura, ela narra a fuga de Jeremias para Anatote, para umas terras ou um pedaço de terra, ou pode ter sido uma fazenda que ele comprou lá em Anatote, que ficava a cerca de 5 quilômetros ao norte de Jerusalém, né, nas terras de Benjamim. Então Jeremias, o texto bíblico diz que Jeremias, aproveitando o ensejo, porque Jerusalém estava cercada, estava sitiada, cercada. E o cerco de Jerusalém, pelos caldeus ou babilônicos, durou cerca de 1 ano e 8 meses. E Jerusalém estava cercada. Estando ela cercada, diz o texto bíblico que Jerusalém fez aliança com os egípcios no início do cerco, e os egípcios então se aproximaram de Jerusalém para poder proteger Jerusalém com alianças políticas. Mas o texto não dá muitos detalhes, mas Faraó recuou, né? E a Bíblia diz que nesse intervalo em que os egípcios recuam e os caldeus, os egípcios se aproximam, melhor dizendo, no intervalo em que os egípcios se aproximam de Jerusalém, os caldeus então se voltam, que estavam ao redor dos muros de Jerusalém, eles se recuam e vão de encontro aos egípcios. Nesse momento em que os caldeus se afastam um pouco dos muros da cidade, a Bíblia diz que Jeremias, o profeta Jeremias, ele sai e vai, ele tenta uma fuga, né? Ele tenta ir para a cidade de Anatote, porque eram umas terras, uma fazenda que ele havia comprado. Mas a Bíblia diz que quando ele chega em Benjamim, ou seja, ele saiu de Jerusalém, ele caminhou cerca de 5 quilômetros e chegou na porta de Benjamim. E o texto bíblico diz que quando ele chega na porta de Benjamim, ele é surpreendido por um capitão da guarda, né? Um capitão da guarda que estava ali. E então o capitão da guarda acusou ele, profeta, você está fugindo para onde? E diz o texto bíblico que o profeta Jeremias diz para ele, eu não estou fugindo, eu apenas vim para assumir as minhas terras, as terras são minhas. Era direito de Jeremias ir. E ele, nesse exato momento, apesar de Jeremias ter ficado preso no pátio da guarda por muito tempo, mas nesse momento ele tinha livre acesso para entrar e sair da cidade. Nesse momento ele não estava preso. Então Jeremias, ele é surpreendido pelo capitão da guarda, Jerias, e Jerias então o acusa de fugitivo, né? E
prende Jeremias e leva ele às autoridades. E o texto bíblico diz que eles interrogaram Jeremias, com muita ira, bateram, espancaram no profeta Jeremias e prenderam o profeta Jeremias na casa de Jonatas. A casa de Jonatas, que era o secretário do rei Zedequias, a casa de Jonas virou uma prisão. E Jeremias foi preso ali em um dos quartos, acredito eu, em um dos cômodos da casa de Jonas. O profeta Jeremias ficou preso ali. E a Bíblia diz que por muitos dias o profeta esteve preso ali. O profeta Jeremias, ele esteve preso no pátio da guarda na maioria do tempo, apesar de o texto revelar que o profeta Jeremias ficou preso na casa de Jonatas por muitos dias, mas na maior parte do tempo nós encontramos o profeta Jeremias preso no pátio da guarda do rei Zedequias. Veja bem, o texto bíblico no capítulo 32 afirma que Jeremias, estando ele lá no pátio da guarda, ele estava preso lá no pátio da guarda. Diz a Bíblia que Deus ordena a Jeremias, fala para Jeremias comprar o pedaço de terra, justamente aquele pedaço de terra que naquele momento do capítulo 37, Jeremias vai para tomar posse, né? Ele comprou esse pedaço de terra quando ele ainda estava preso. E a Bíblia diz que Jeremias, Deus manda o profeta Jeremias comprar o pedaço de terra, né? Quando o seu tio, né, Hananel, tio de Jeremias, foi até o pátio da guarda, onde Jeremias estava preso, e oferecendo Jeremias o terreno para comprar, ou a fazenda. E Deus diz para Jeremias comprar. O texto diz que Jeremias compra a fazenda. Depois que o tio de Jeremias pega o dinheiro e vai embora, diz a Bíblia que Jeremias entra em paradoxo e começa a questionar com Deus e perguntar para Deus: por que comprar um pedaço de terra, sendo que eu estou preso e a cidade está sitiada e condenada à destruição? Quer dizer, não faz muito sentido comprar um pedaço de terra num momento desse. Mas Deus pediu para Jeremias fazer isso. Deus pediu para Jeremias comprar aquele pedaço de terra. Entenda uma coisa, às vezes nós não entendemos algumas coisas que acontecem ou que Deus pede para que façamos, né? Mas entenda, nós observamos que no capítulo 2, no versículo 15, Deus fala com Jeremias. Deus afirma para Jeremias que, apesar da destruição de Jerusalém, que seria iminente, ele diz que ele ainda restauraria Jerusalém, né? Então Deus usa o profeta Jeremias como um instrumento ali profético para poder afirmar que ele estaria investindo em Jerusalém ainda para o futuro. Então Jeremias preso, ele profeticamente ele simbolizava Jerusalém cercada. Mas quando Jeremias faz o investimento, profeticamente era Deus fazendo o investimento para logo mais o Senhor restaurar novamente Jerusalém. Então Deus usou o profeta Jeremias como além de uma voz profética, como um instrumento profético para com a nação de Judá, que estava ali sendo cercada pelos babilônicos. Então, observe que nós encontramos no capítulo 32, versículo 2, no capítulo 31, versículo 1, capítulo 37, versículo 31, Jeremias estando preso, encerrado no pátio da guarda. Então, veja bem, a Bíblia revela que Jeremias ficou muitos dias preso no quarto de Jonatas, na casa de Jonatas. Também a Bíblia diz que ele foi lançado no calabouço, né, por um pouco tempo, onde quase morreu, que Ebed-Meleque foi que salvou ele daquele calabouço. Mas na maioria do tempo, Jeremias esteve cerrado no pátio da guarda. O que é o pátio da guarda? O pátio da guarda era um local aberto, né? Um local aberto, assim, exposto ao sol, exposto à chuva, onde ali naquele pátio da guarda, as autoridades iam para aquele local tomar banho de sol, protegido ali pelos muros da cidade, né, o pátio da guarda. Então as autoridades iam ali tomar banho de sol,
iam conversar e etc. Era um lugar amplo, né? E Jeremias tudo indica que é bem provável que esse pátio da guarda era também um lugar alto, né? Com uma visão privilegiada, até mesmo para o lado do fora dos muros, né? Então ali tinha uma visão privilegiada e também Jeremias passou ali a maior parte do tempo que esteve preso. E é bem provável que Jeremias esteve com uma bola de ferro amarrado no seu pé para que ele não fugisse, mas estava ali no pátio da guarda. Agora, observe comigo por que Deus permitiu Jeremias de estar ali e levou Jeremias para o pátio da guarda. Porque veja bem, quando Jeremias chega na cidade de Benjamim, na fuga dele, Deus então traz ele de volta, né, através daquele general, daquele guarda que prendeu ele, né, traz ele de volta para o pátio da guarda. Deus estava dizendo para Jeremias: eu quero você aqui no pátio da guarda. Jeremias estava todo feliz porque já havia caminhado cerca de 5 quilômetros e chegou nas portas da cidade de Benjamim, aonde o local onde ele havia comprado estava bem ali, próximo. Mas Deus não permitiu que Jeremias possuísse aquela herdade. Então Jeremias volta novamente para o pátio. Deus estava dizendo para Jeremias: eu quero você aqui no pátio da guarda. Por que Deus quis Jeremias no pátio da guarda? Eu fiquei pensando nessa palavra. Eu destaquei o tema desta palavra: a testemunha ocular de Deus. A testemunha ocular de Deus é o tema dessa mensagem. Então veja bem, estando a testemunha ocular de Deus no pátio da guarda, ali Jeremias tinha uma visão privilegiada. Ali Jeremias sabia de toda a movimentação ali. Do lado de fora dos muros estavam os caldeus ao redor, minando tudo que entrava e que saía na cidade de Jerusalém. O cerco durou 1 ano e 8 meses. Então entenda que Jeremias, estando ali, naquela situação, ele via toda a movimentação, participou de toda a movimentação. Nós encontramos no livro de Lamentações, Jeremias trouxe detalhes do cerco de Jerusalém que ninguém mais trouxe os detalhes que Jeremias trouxe. Jeremias teve alguns profetas contemporâneos, como Sofonias, Ezequiel e Abacuque, eram bem mais jovens, mas foram contemporâneos de Jeremias. Mas o único que estava dentro do pátio da guarda foi tão somente Jeremias. Deus colocou Jeremias lá dentro do pátio da guarda como testemunha ocular de Deus. E nós temos no livro de Lamentações de Jeremias detalhes, minúcias do que aconteceu durante o cerco de 1 ano e 8 meses, o que ocorreu, né? Jeremias ele vivenciou cenas horríveis, né? Antes, durante e depois do cerco de Jerusalém. Jeremias ele foi testemunha ocular quando a fome alastrou todos os judeus dentro daquela cidade de Jerusalém. Jeremias foi testemunha ocular quando a fome alastrou e as mulheres tinham seus filhos e faziam um acordo, né? Faziam um acordo para que num dia comesse o filho de uma, no outro dia comesse o filho da outra. O cerco de Jerusalém teve canibalismo, teve muita coisa horrível, e Jeremias ele foi testemunha ocular disso tudo. E ele registra no livro de Lamentações detalhes, esses e outros e mais outros detalhes que ninguém mais teve a não ser o profeta Jeremias. Deus queria Jeremias ali para ser um profeta, um testemunha ocular no meio da aflição daquele povo, para deixar registrado para que nós pudéssemos entender acerca de todos os propósitos, todos os acontecimentos ali. Agora, entenda uma coisa, Deus estava usando Jeremias ali como testemunha ocular, mas não só era isso, Deus estava usando Jeremias como testemunha porta-voz de Deus. Se você observar o capítulo 37, versículos 9 e 10, nós vamos encontrar as expressões de Jeremias dizendo: não enganeis a vossa alma,
achando que vocês vão vencer os caldeus. Observe como Jeremias era uma testemunha ocular ali no pátio da guarda. E ali no pátio da guarda havia também os falsos profetas que conversavam ali com as autoridades e eles incentivavam as autoridades de que Deus iria dar vitória ao seu povo. Então, os falsos profetas, eles se venderam. Eles se venderam de modo que eles pregavam o que as autoridades queriam ouvir. Eles pregavam tão somente o que as autoridades queriam ouvir. De modo que as autoridades foram enganadas por aqueles falsos profetas. E nós encontramos as expressões no versículo 9 e 10 do capítulo 37, Jeremias dizendo assim: não enganeis os vossos corações. Deus vai destruir os caldeus. Deus entregou essa cidade na mão dos babilônicos. Não adianta vocês ficar falando o contrário. E nós encontramos que Jeremias pagou um preço muito alto por conta disso. A Bíblia revela que ele foi tão somente ignorado, ninguém queria ouvir Jeremias. Ele é considerado o profeta das lágrimas, porque lamentavelmente ele pregava a palavra e ninguém se convertia. Ele anunciava a palavra e ninguém se convertia. Então Jeremias, ele chorava muito, ele lamentava muito. Porque ele estava preso? Não. Jeremias, ele lamentava muito porque ele estava com a bola de ferro e uma corrente no pé e não podia sair de dentro do pátio da guarda. Não, não era por isso que ele se lamentava. Ele se lamentava porque o povo de Judá estava com o coração endurecido. E Jeremias sabia, por revelação divina, que a destruição para com aquela cidade seria iminente. Seria necessário que aquele povo se convertesse, se voltasse para Deus, para que o Senhor pudesse libertá-los, para que o Senhor pudesse dar a solução para eles. Então nós observamos que Jeremias, ele viveu ali no pátio da guarda angústias e vivenciou, né? Ele vivenciou, foi uma testemunha ocular ali naquele pátio da guarda e tentou, como porta-voz de Deus, confrontando aqueles falsos profetas, confrontava aquelas notícias falsas que circulavam naquele pátio da guarda. Jeremias, ele confrontava com a palavra de Deus, ministrando, anunciando, para que o povo se convertesse, né? Jeremias, ele não foi só um porta-voz de Deus, mas ele foi também um instrumento de Deus. Nós encontramos no capítulo 37, versículo 3 e também o versículo 17, a Bíblia diz que o rei Zedequias, por algumas vezes, tentou comprar Jeremias. Ele tentou barganhar Jeremias. A Bíblia diz que por algumas vezes o rei Zedequias chamou Jeremias, em particular, tirou a bola de ferro do pé dele, chamou ele em particular e conversando com o profeta Jeremias, que o rei Zedequias, apesar de tudo, ele ainda tinha Jeremias com um certo respeito para com o profeta Jeremias, né? Porque dentro ali da cidade, do pátio da guarda, somente Jeremias falava da destruição. Os demais profetas já haviam sido comprados, né? Todos eles falavam a mensagem que aquelas autoridades queriam ouvir. E a Bíblia diz que o rei tentou barganhar com Jeremias, chama Jeremias em segredo e vem cá, Jeremias, tu tem uma palavra boa para mim aí? Me diga aí uma palavra boa. E a Bíblia diz que Jeremias tão somente ministrou aquela mesma palavra para o rei Zedequias, aquela palavra que desagradava todo mundo. Não só o rei, mas todas as autoridades desagradavam e muito a eles. A Bíblia diz que aqueles homens ficaram furiosos para com Jeremias, furiosos quando Jeremias confrontava contra eles. E a Bíblia diz que eles pegaram Jeremias naquele episódio e levaram Jeremias e colocaram ele em uma dos cômodos, né, da casa de Jonatas. Eu acredito que Jeremias ficou fechado lá. Ele não via e nem ouvia absolutamente nada. Observe que no capítulo 37, Jeremias roga para o rei Zedequias não deixar que ele fosse levado novamente para a casa de Jonatas. Por quê?
lá na casa de Jonatas, Jeremias ficava totalmente isolado. Jeremias roga ao rei que ficasse no pátio da guarda. E novamente Jeremias, estando lá no pátio da guarda, ele continua ali, apesar dele estar muito próximo das autoridades, ele viveu ali muitas pressões e muitas tentações para que ele cedesse, para que ele deixasse de ser um instrumento de Deus, para que ele deixasse de ser alguém usado por Deus e se vendesse ali àquelas autoridades, né? Observamos que muitos contemporâneos de Jeremias que passavam ali pelo pátio da guarda haviam se vendido ao rei Zedequias, de modo que eles tinham uma mensagem totalmente contrária da mensagem que Jeremias tinha. Mas entenda uma coisa, Deus contava com Jeremias ali como profeta, como um porta-voz, como um instrumento de Deus. E Jeremias estava ali sofrendo, isolado. Jeremias estava ali preso, porém ele continuou sendo um instrumento de Deus, fazendo a obra de Deus. Ele não hesitou de fazer a vontade de Deus. A frustração de não ter a oportunidade de usufruir das terras da fazenda que ele comprou, não deixou com que ele desanimasse e continuasse sendo um profeta, um porta-voz de Deus e um instrumento de Deus naquele lugar. A frustração de Jeremias de poder estar ali limitado àquele espaço do pátio da guarda com uma bola de ferro presa no pé, acorrentado, a frustração de viver nesse ambiente dessa maneira, preso, essa frustração não fez com que Jeremias sucumbisse à sua fé e deixasse de representar Deus naquele lugar. Entenda uma coisa, o sonho de Jeremias de herdar a terra de Anatote que ele comprou, de possuir a terra de Anatote que ele comprou, foi frustrado, mas isso não frustrou a fé de Jeremias. E nós encontramos hoje muitas pessoas frustradas por isso ou por aquilo. Ao invés de continuar acreditando em Deus, confiando em Deus, caminhando confiante no Senhor, muitas pessoas têm sucumbido à fé por conta de uma situação em que ela ou ele se encontra preso, aprisionado ou limitado a um certo detalhe na sua vida, seja ele por alguma enfermidade, ou seja por alguma outra circunstância que tem freado a vida da pessoa. E Jeremias, ele não ficou frustrado por causa disso. Ele buscou entender. Ele procurou entender, eu vejo isso. Jeremias procurou entender o plano de Deus, dele estar dentro daquele lugar, e ele se permitiu ser usado por Deus ali naquele lugar. Meu irmão, entenda uma coisa, existem muitas situações na vida que para nós é um paradoxo, né? Mas, entenda, Jeremias não entendeu nada quando Deus pediu para ele comprar aquele pedaço de terra, sendo que ele estava preso e a cidade estava condenada à destruição. Né? E justamente aquela cidade onde ele havia comprado também estava condenado à destruição, porque ficava a menos de 5 quilômetros de Jerusalém. Então tudo ali seria devastado. Jeremias não ficou frustrado por causa disso, né? Mas nós encontramos que qual era o propósito de Deus na vida de Jeremias? O propósito de Deus era tão somente de usá-lo como um testemunha ocular dentro daquele local, no pátio da guarda, num lugar privilegiado para que ele pudesse estar ciente a parte de toda a movimentação, de toda a notícia que passava ali no pátio da guarda. Era isso, meu irmão. O propósito de Deus na vida do profeta Jeremias era isso, de usar ele naquela circunstância, naquele momento. E Deus usou o profeta Jeremias ali. Nós encontramos que quando o profeta, a cidade, melhor dizendo, nós encontramos que quando os caldeus, os babilônicos, depois de 1 ano e 8 meses, eles conseguiram derrubar os muros da cidade, fender os muros, entrar na cidade e terminar de matar aquele restinho de raquíticos e famintos que estavam ali, o profeta Jeremias, ele estava ali também no meio dele, mas ninguém matou o profeta Jeremias. Ele estava lá no meio daquele povo que estava sendo
destruído ali, a cidade sendo destruída e ninguém matou o profeta Jeremias. Diz a Bíblia que quando Nabucodonosor leva o povo cativo, Jeremias ficou lá no meio da cidade destruída, no meio daquele cenário, né? Ele foi testemunha ocular de tudo aquilo. Por isso ele escreve com muito detalhe nos livros das Lamentações. Entenda, Deus tinha esse propósito com Jeremias, né? Deus tinha esse propósito. E a história conta que Jeremias ficou lá, enquanto o povo foi levado para o cativeiro, assim como ele mesmo havia anunciado. Jeremias ficou lá no meio do cativeiro, no meio da cidade destruída. E a Bíblia diz que depois de um tempo, então, levaram Jeremias contra a sua vontade para o Egito, e lá ele morreu, lá acabou o ministério de Jeremias. Então observe que Jeremias não assumiu as terras que ele comprou. Muitos sonhos de Jeremias foram frustrados, mas o sonho de Deus na vida de Jeremias não foi frustrado. Jeremias é destacado como um grande profeta de Deus, né? E com muita honra, Jeremias é destacado como um grande profeta de Deus. Então, os sonhos de Jeremias não foi realizado, mas os sonhos de Deus sobre Jeremias, esse sim foi realizado. Então, entenda uma coisa: nem todas as expectativas que nós temos serão realizadas. Nem todos os sonhos que nós sonhamos serão realizados. Mas uma coisa eu quero afirmar para você aqui: os sonhos de Deus acerca da sua vida, esses sim, tenha certeza, serão realizados. Porque Deus é tremendo, Deus é grande e poderoso para poder realizar, para poder fazer, para poder trazer à tona na vida daquele que ele tem propósito. Então, em nome de Jesus, fique com esta palavra, que sua vida, sua alma seja edificada por esta palavra. Continue esperando em Deus, continue sendo um porta-voz do Senhor, continue sendo um testemunha ocular de Deus dessa geração, continue sendo um instrumento de Deus para a honra e para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Deus abençoe, fique com Deus, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa palavra, para que outras pessoas sejam também abençoadas e edificadas por esta palavra. Amém? Dê o seu like, faça aí o seu comentário, tá bom? Se inscreva aí no meu canal, ok? E também visita lá a página da nossa comunidade, Comunidade Cristã Esperança Eterna. Amém? Visita lá a página da nossa comunidade, curta, nos sigam lá na página do Facebook, ok? Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Fiquem todos na paz do Senhor.